Girassol Jornal, terça-feira, 17 de setembro. Agostinho Neto continua a ser lembrado como o fundador da nação angolana e herói nacional 45 anos após a sua morte. Se estivesse em vida, Neto completaria hoje 102 anos. Corte no abastecimento da água na centralidade do Quilamba. O líquido não jorra nas torneiras desde a segunda-feira. Moradores queixam-se dos constrangimentos e pedem solução imediata do problema. Desenvolvimentos sobre o ataque cibernético registado na TAG. A companhia garante que a área operacional da empresa não foi afetada. Censo Geral da População e Habitação. Processo está a 2 dias do início. Munícipes mostram-se prontos para a contagem. Hospitais em Luanda, média de atendimento nos últimos 5 dias é considerada razoável, mas há relatos de prováveis casos de suicídio e homicídio. Feriados, últimos momentos, horas, exemplos de responsabilidade em destaque no jornal. Mostramos nesta edição como alguns funcionários se preparam para o regresso ao trabalho. Desporto, Mundial de Hóquei em Patins. Angola somou a segunda derrota na competição e foi contra Portugal. É o Girassol Jornal. Bem-vindo ao melhor da informação. Outra vez, boa noite. Corte no abastecimento da água na centralidade do Quilamba. O líquido não jorra nas torneiras desde a segunda-feira, segundo os moradores, que queixam-se dos constrangimentos decorrentes da situação e pedem solução imediata do problema. Nas primeiras horas do dia de hoje foi registrado uma enchente no único tanque de água potável, evidenciando a gravidade do problema, com filas longas e o abastecimento insuficiente. Para suprir a demanda, muitos residentes não conseguiram coletar a quantidade necessária para as suas necessidades diárias. Principalmente vocês veem todas as enchentes aqui. Há muita dificuldade na higienização das casas, há muita dificuldade no período de tomar banho para ir para trabalhar. Sinceramente, muitas dificuldades. 3 ou 4 dias que estamos nessa situação. Não sei se é realmente, não confirmei a veracidade da informação, mas sei que o meu prédio e mais um é que está a correr água. É descer mesmo com bidão amarelo, subir e dar sequência para a gente a casa. É muito complicado porque nós prevemos que vivemos no prédio e não ter água, porque fica muito difícil e neste momento é só um prédio que está com água e nós todos temos que vir carretar água aqui neste prédio. Facilita, mas tem prédios que não têm elevador e fica muito complicado para pessoas que vêm no quarto andar. Os moradores da centralidade do Quilamba expressaram a sua profunda insatisfação devido à interrupção no abastecimento de água potável sem qualquer aviso prévio, ocorrida em pleno feriado nacional. Segundo relatos, essa situação tem sido recorrente, afetando o cotidiano das famílias que, sem a devida preparação, se veem obrigadas a lidar com a falta de água em momentos cruciais. Em brevemente não recebemos nenhum aviso, mas estamos a ouvir que vai fazer 4 dias sem água. De acordo com o comunicado que tivemos acesso, a empresa pública de águas, EPAL-EP, registrou nas primeiras horas do dia 16 do corrente mês um defeito elétrico na linha de média tensão que alimenta a estação de bombagem de água bruta do Quilamba. Como consequência desta ocorrência, estão sob restrições no abastecimento de água potável a centralidade do Quilamba, blocos da urbanização KK 5000, bairro Bita, Vila Flor e arredores. E é considerada razoável a média de atendimento registada em alguns hospitais de Luanda nos últimos 5 dias, mas há relatos de prováveis casos de suicídio e homicídios que nos últimos dias dão a entrada ao Hospital dos Queimados e que preocupam a direção da unidade hospitalar. No Hospital Municipal de Talatona, durante a nossa permanência, aproximadamente 1 hora, observamos movimento calmo. Sem gravar a entrevista, uma fonte da unidade sanitária disse que, ao contrário dos anteriores feriados, o hospital esteve menos agitado e sem muitos casos de traumas e acidentados. 2 a 3 pacientes. A fotografia de terça-feira captadas nas enfermarias do hospital. Entre eles, o filho de Dona Maria Pinto,
que sofreu um choque elétrico. Ele estava a brincar em casa de uma vizinha, então pegou o fio descarnado e meteu na boca. Nós fomos no hospital do Ramiro, fizemos lá o tratamento, me deram receita, comprei todos os medicamentos. É que ontem, já de noite, é que agravou, começou a sangrar. O caso é de especialidade, daí o menor de 3 anos ser transferido para o hospital vulgo Queimados. De banco, Dalva Figueiredo sinalizou que o seu estado não inspira cuidados. É um menino que apresenta queimadura avaliada em 2% do lábio inferior e da língua. É um menino que está estável, não tem critério de internamento e ele vai de alta com seguimento em consulta externa. A médica cirurgiã plástica avançou que nos últimos 5 dias o hospital atendeu um total de 88 pacientes, dos quais 47 crianças. 16 pacientes tiveram de ser internados, uma criança de 2 anos foi a óbito. A causa, líquido superaquecido. Desses 10 pacientes, 6 com critérios de internamento na UTI e os 10 estão na enfermaria. A criança bebeu chá quente e teve queimadura da boca, da língua, do esôfago e foi a óbito porque veio com atraso de um dia. Ela queimou na sexta e veio para aqui para o hospital no sábado. O hospital mostra-se também preocupado com os supostos casos de tentativa de homicídio e suicídio. Temos tido algumas tentativas de suicídio, outras tentativas de homicídio mesmo. Preocupa-nos porque na sua maior parte são pessoas jovens que ainda têm um futuro pela frente. E para a Polícia Nacional, a terça-feira começou com calma e sem agitação. A corporação elogia o comportamento dos municípios de forma geral, apesar de algumas exceções, e apela à população a manter o nível de disciplina. A ausência de congestionamentos nas principais artérias rodoviárias foi um dos aspectos mais notáveis, refletindo a desaceleração habitual de um dia de descanso para a maioria dos cidadãos. Em relação à segurança rodoviária, o porta-voz interino do Comando Provincial de Luanda destacou a importância de manter-se vigilante, apelando ao bom senso dos condutores, enfatizou a necessidade de uma condução prudente, pedindo que os automobilistas respeitem as regras de trânsito e evitem comportamentos de risco, garantindo assim a segurança de todos. Relativamente à segurança rodoviária, dizer que os automobilistas circulam bem pela província de Luanda. Não temos até o momento nenhum constrangimento a nível da circulação rodoviária. Dizer que a polícia em Luanda tem, a nível de todos os municípios da província de Luanda, medidas de barreiras policiais, de controle de velocidade, controle e redução de velocidade, no sentido de evitar acidentes e suas consequências. Dizer também que em todos os municípios, nesta altura, estão alocados os aparelhos de radares para controlar melhor a velocidade dos automobilistas, dentro e fora das localidades. Dizer também que a condução sob efeito de álcool é uma preocupação do Comando Provincial de Luanda, da Polícia Nacional, e aproveitamos a oportunidade para mais uma vez chamar a atenção aos automobilistas, aos motociclistas, no sentido de não exercerem condução sob influência de álcool. Por outro lado, o porta-voz em exercício do Comando Provincial de Luanda também dirigiu uma mensagem aos cidadãos, sublinhando a relevância do envolvimento comunitário na manutenção da ordem e da tranquilidade pública. Reforçou o apelo para que os cidadãos colaborem ativamente com as forças de segurança, ajudando a preservar um ambiente pacífico, seguro nas suas localidades. Com certeza, em todos os municípios da província de Luanda, nesta altura, existem operações ou micro-operações, policiamento ostensivo, melhor dito, e também os patrulhamentos normais. Temos patrulhamentos a PA, do alto, portanto, em toda a extensão do território da província de Luanda. Nós queremos também apelar aos cidadãos no sentido de, onde não haver polícia, ser o cidadão próprio polícia. Ser este cidadão a observar e a denunciar caso haja crime ou tentativa de subversão da ordem pública. E está às portas o Censo Geral da População e Habitação. Faltam apenas 2 dias para o início da operação. Aqui em Luanda, os municípios foram mais uma vez apelados a colaborar para o êxito
Foi durante um ato público que teve lugar no Kazenga. A faltarem 2 dias para o início do censo, a expectativa da parte de alguns jovens é alta. União é o apelo para que o processo corra bem. É necessário que a população esteja de mão dadas para que o processo corra bem, né, nesse caso. Já vão contar o país. É necessário que toda a gente, toda a comunidade angolana esteja unida para que o processo corra bem. O processo de formação teve alguns constrangimentos, mas pela graça de Deus conseguimos superar e estamos aqui prontos para contar Angola, para dizer como estamos e como vivemos. Primeiramente, as pessoas devem receber de bom agrado os agentes de campo, abrindo as suas portas e colaborando, respondendo às perguntas que estarão sendo efetuadas às mesmas. Nesta terça-feira, o município do Kazenga acolheu um ato massivo de sensibilização comunitária, de adesão e apoio ao censo. O país volta a realizar o censo da população e habitação, desta vez com a introdução do modo digital, 10 anos depois do primeiro exercício estatístico. O governador da província de Luanda, Manuel Homem, afirmou que a província que dirige tem as condições preparadas para o arranque do censo 2024. Do ponto de vista organizativo, Luanda está preparada, quer do ponto de vista também do asseguramento que é preciso fazer. Estão mobilizados os agentes da Polícia Nacional para apoiarem as equipas. Os recenseadores também estão a terminar o seu processo de formação. Iniciamos ontem a entrega dos equipamentos, dos tablets, nos diferentes municípios. Já foram contemplados os municípios da Kisama, de Colibengo e parte do município de Luanda. Esta manhã recebemos a informação de que o processo continua a bom ritmo, portanto esperamos que no dia 19 possamos fazer o processo sem constrangimentos. O empenho de todos os intervenientes durante 30 dias que vai ocorrer o processo é importante. É já neste dia 19 que os nossos membros e funcionários do Instituto Nacional da INE de Estatística e os nossos recenseadores, os nossos supervisores poderão bater a porta, não é, de todo cidadão a nível nacional, para que de facto e juntos possam contar, não é, e sabermos aonde estamos. O êxito desta ação obriga o alinhamento das diferentes forças da nação, como é o caso das entidades religiosas. O censo é uma das atividades mais importantes que o país pode ter. Por isso, você que é cristão, que é fiel, abra a sua casa, assim como abriste o seu coração para acolher a palavra de Deus, abra também a sua casa para poder receber bem os agentes necessitários e aurirem ou tirarem as conclusões, as perguntas, tudo para o bem do nosso país. O recenseamento anterior, ocorrido de 16 a 31 de setembro de maio de 2004, apurou a existência de 25.789.024 habitantes em Angola. E as autoridades na província de Mochico garantem que estão criadas as condições técnicas e logísticas para o arranque do Censo Geral da População e Habitação. O nível de motivação entre os agentes recenseadores é satisfatório. A sociedade civil e outras personalidades no Mochico marcharam esta segunda-feira em apoio à realização do Censo Populacional e Habitacional 2024 para o atendimento da superfície territorial de 223.023 km. As condições estão criadas, quer seja humanas e técnicas. Tecnicamente estamos preparados para o arranque. Temos toda a logística condicionada a nível da província. Estamos nesta altura a procurar descongestionar a sede da província Mochico ou Luena para os demais municípios. Portanto, estamos preparados para esta grande atividade. Nós estamos a contar com todo o suporte das administrações municipais e comunais para essa empreitada. Portanto, queremos aqui assegurar tanto os meios robustos quanto as carrinhas. Estamos preparados para que essa operação saia sem sobressalto. Esta é uma atividade multissetorial, todos estamos engajados e envolvidos para que esta atividade saia sem sobressalto. Sendo assim, os jovens que irão casa a casa, a moral é satisfatória. Na verdade está sendo bastante proveitoso. Desde o primeiro momento que tivemos
o privilégio, a oportunidade de sermos parte integrante desses que estão sendo formados para contarem com Angola. De facto, a formação está sendo bem, até o momento está a decorrer mesmo a mil maravilhas. Esperamos então que toda a população seja consciencializada e que nos recebam em casa com braços abertos, porque no final das contas seremos todos nós a contarmos mesmo por Angola. E neste momento, acredito eu que estamos a 100% de dar respostas àquilo que é o recenseamento. Sabemos que são áreas de difícil acesso, em que a comunidade também está em zonas um pouquinho complicadas de lá chegar, mas acredito eu que com o esforço de todos vamos conseguir ultrapassar aquilo que são as dificuldades. Por favor, papais e mamães, peço que nos ajudem, colaborem, porque precisamos muito da vossa ajuda. Estamos a sensivelmente 3 dias para a realização deste censo 2024. Queremos que seja uma operação que tenha o sucesso necessário e garantirmos que os resultados que estão preconizados sejam alcançados. Numa altura que faltam poucos dias, recebamos os recenseadores para que juntos possamos contar por Angola. E falamos agora do 17 de setembro, Dia do Herói Nacional. O ato central alusivo à data aconteceu na cidade do Dundo, província da Lunda Norte, e foi marcado pela inauguração de um complexo escolar na localidade do Chitato, no Dundo. O ministro da Cultura, Filipe Zau, reafirmou a necessidade de divulgação internacional da vida e obra de Agostinho Neto, dada a sua dimensão histórica. O resumo do ato central para acompanhar ainda ao longo desta edição do Girassol Jornal. E o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República destacou aqui em Luanda a importância de a nova geração valorizar a figura de Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola. Francisco Pereira Furtado falava durante a cerimónia do hastear da Bandeira Monumento, que teve lugar no Museu Nacional de História Militar. Após presidir a cerimónia do hastear da Bandeira Monumento no Museu Nacional de História Militar, pelo Dia do Herói Nacional, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República destacou a importância de a nova geração continuar a valorizar a figura de Neto. Neto foi uma figura que ultrapassou fronteiras e foi um poeta maior não apenas de Angola, mas também na expansão daquilo que foram os ideais para a luta de libertação dos povos dos países de língua portuguesa, os países colonizados naquela altura. E devemos sim, de facto, recordar estes momentos, não apenas num dia como hoje, mas devemos promover mais eventos para que a figura de Neto seja exaltada e para que esta juventude atual, a futura geração também, possam ser os continuadores desta figura que foi Agostinho Neto para Angola e para o mundo. O governador de Luanda, anfitrião do ato provincial, ressaltou que 17 de setembro é uma data para preservar a memória coletiva dos angolanos e dos ideais dos pioneiros da Angola independente. Esta homenagem que foi hoje mais uma vez realizada para celebrar o 17 de setembro representa também o compromisso do governo angolano em continuar a exaltar e permanecer esta memória coletiva de Agostinho Neto. Agostinho Neto, como estadista, poeta e nacionalista, juntou-se a muitos outros camaradas angolanos para a nossa libertação enquanto país independente. A ministra da Educação e a vice-presidente do MPLA destacaram a importância política e cultural de Neto, reconhecido como o pai da nação angolana. Como ele anunciava a liberdade, como ele ansiava pela liberdade e como ele encarava a luta pela liberdade. Portanto, a poesia de Agostinho Neto é tudo isso, é o que somos hoje, ou melhor, é o que queremos ser, uma Angola libertada, uma Angola economicamente forte, é o que nós pretendemos. Por isso, a educação tem que ter sempre Neto presente, independentemente de ter sido ele o nosso primeiro presidente, de ter sido ele o corajoso para proclamar a independência nas circunstâncias em que ela aconteceu, mas é principalmente Neto que nos dá essa força de um patriota
que não mede esforços para alcançar o que a gente quer. É preciso que cada um de nós, nas nossas ações diárias, na nossa prática diária, saiba interpretar bem o pensamento do fundador da nação angolana, que tem uma dimensão política, uma dimensão cultural, uma dimensão comunitária e uma dimensão econômica. Não é em vão o lema dessas comemorações dizem-nos que com o pensamento de Neto devemos continuar a ter uma economia mais dinâmica. E isto para responder também à máxima do fundador da nação, segundo a qual o mais importante é resolver os problemas do povo. O evento contou com a presença da viúva Maria Eugênia Neto e em todo o país ocorrem atividades em homenagem ao 17 de setembro, com destaque para a cerimônia central na cidade de Dundo, na província da Lunda Norte. E em Luanda, a população reconhece com orgulho o papel determinante que Agostinho Neto desempenhou desde a luta pela conquista da independência nacional e construção da nação. Defende-se por isso que a sua obra seja mais valorizada, sobretudo nas gerações mais jovens. Na província do Ambo, as celebrações do 17 de setembro foram, entre outros atrativos, marcadas pela realização de uma feira dominada pela exposição da vida e obra de Agostinho Neto. O resumo a seguir mostra também como foram as celebrações do 17 de setembro na província de Cabinda. Considerado o guia imortal da nação angolana, tendo governado de 1975 a 79, ano da sua morte, no Ambo várias atividades estão reservadas para saudar o Dia do Herói Nacional. Para esta exposição, Vida e Obra de Agostinho Neto, vale a pena referir que nós temos dados desde a sua biografia, portanto, da data do nascimento até a morte, todo escrito. Temos várias fotos que retratam a vida e obra, desde fotos com a família, onde vamos encontrar fotos com os irmãos, o pai. Agostinho Neto, sei que ele foi o nosso primeiro presidente de Angola. A Angola ficou independente em 1975, no dia 11 de novembro, em nome do Dr. Agostinho Neto. Falar de alguém de uma dimensão muito grande, visto que foi o primeiro presidente de Angola. Além de ser o primeiro presidente, foi um grande escritor, poeta. A população de Luanda reconhece e valoriza o papel de Agostinho Neto na luta pela independência e na construção da nação. Proclamador da independência, né? É um dos heróis. Hoje em dia a população vê esta figura como um herói nacional, e o seu legado continua e irá sempre continuar. Tanto a geração mais velha quanto a mais nova destacam a importância de Agostinho Neto na história recente de Angola. Ele, nos tempos dele, eu ainda era um jovem mesmo assim. Sim, senhor. Nós tínhamos loja para fazer as compras à vontade. Não tinha aquele que anda à toa mesmo porque cheio de fome, não. Em suma, a figura de Agostinho Neto continua a ser um símbolo de orgulho e inspiração para todos os angolanos, refletindo sua contribuição duradoura para a independência e desenvolvimento do país. A juventude em Cabinda é recomendada a colocar em prática os ideais do António Agostinho Neto. Esta mensagem dominou o ato que marcou o Dia do Herói Nacional nesta região. Os jovens enaltecem a figura do Neto e prometem continuar a defender os interesses do país. É fundador da nação, mérito, história está feita. É continuarmos a identificar, a edificar, para que não se apague a memória de Agostinho Neto. Falar de Agostinho Neto é falar de Angola, em especial. Sabemos que Agostinho Neto é o fundador da nação, inspira a juventude, os seus feitos é incomparável. Temos a base, que foram os ideais que foram nos transmitidos pelo pai da nação, mas para todos os efeitos, a luta continua. O ato provincial teve lugar no Centro Cultural Chiluango. Ficou marcado com momentos culturais e certificados de mérito. Na mensagem da juventude foi apresentada a preocupação das influências estrangeiras que o comportamento de muitos membros da sociedade. Exortamos a todos a manterem firmes e limitar todos os comportamentos negativos do estrangeirismo que visam manchar a boa imagem ou o bom funcionamento do nosso país e, em particular, da nossa província. É com este espírito abnegado
que o Executivo angolano, liderado por Sua Excelência, Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, trabalha incansavelmente para que o nosso país viva dias de prosperidade em todas as vertentes. Em memória do Dr. Antônio Agostinho Neto, o governador provincial do Mochico rendeu homenagem ao pai da nação com a deposição de coroa de flores no Monumento à Paz. Devemos, nesta ocasião especial, não apenas recordar o legado de Neto, mas também refletir sobre os valores que ele mesmo incutiu e continuam a ser a base sobre enfrentar os desafios do presente e projetar as metas rumo ao crescimento econômico e bem-estar das nossas populações. E os munícipes e servidores públicos no Mochico descrevem o papel de Neto na reconciliação nacional, que inspira bravura e determinação. Descrevo Neto como um herói nacional, uma vez que ele lutou muito pela libertação da Angola também. Tem um legado muito importante que todo mundo conhece, ou a sua maioria nesse momento conhece, que primeiro é combater, ou primeiro é que resolver os problemas do povo. É de extrema importância para os angolanos e toda a humanidade. Se tivesse em vida hoje, completaria 102 anos. E o nome do fundador da nação está imortalizado em largos, instituições e, mais recentemente, no novo aeroporto internacional localizado na região do Icolibengo. A infraestrutura entra em pleno funcionamento ainda este ano. Inaugurado a 10 de novembro de 2023, o AIAN conta com uma estrutura multidimensional e uma capacidade para operacionalizar pelo menos 5.000 passageiros em horário de pico e processar mais de 113 mil toneladas de carga por ano. Localizado a 42 km da capital Luanda, numa área de 75 km quadrados, a infraestrutura contém um sistema de 2 pistas paralelas que permitem a realização de operações mistas independentes. Uma das pistas, com 4.000 metros de comprimento e 20 de largura, está dimensionada para receber, entre outras aeronaves, do tipo B747 e A380. Atualmente, o maior avião comercial, além de contemplar a construção de raiz de uma cidade aeroportuária que cobrirá uma área de construção de 75 km quadrados. Este aeroporto continuará a ser do Estado, mas gerido por uma entidade privada competente que vai transformar este aeroporto numa fonte geradora de receitas. Portanto, este aeroporto não foi construído para representar mais despesas, antes pelo contrário, para gerar receitas para quem o gerir e receitas para o Estado. Desde a sua inauguração até ao momento, o novo aeroporto tem recebido apenas voos de carga, prevendo receber aeronaves de passageiro comercial ainda este ano. Recentemente, 85 passageiros desembarcaram no Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto, em Luanda, num voo operacional de simulação para a segurança e eficiência, bem como o atendimento da infraestrutura aeroportuária. A operação foi feita com a aeronave Boeing 737-700 da Companhia Aérea Nacional, TAG. Vale ressaltar que já foi firmado um contrato de manutenção e operação assistida com uma entidade com grande experiência neste tipo de operações, para treinar todo o pessoal que vai trabalhar no aeroporto. Relativamente aos acessos, continuam as obras de acessos rodoviários do centro da cidade até ao novo aeroporto, sendo que está também a ser feito um esforço grande na limpeza e a operacionalidade da linha férrea, pois existe uma necessidade de aumentar a segurança e a velocidade de circulação ferroviária para a nova infraestrutura. E não é possível pensar num funcionamento normal de um novo aeroporto sem uma ligação de comboio regular a partir do centro da cidade, de hora a hora no mínimo, e com um tempo de viagem nunca superior a 50 minutos. Por esta razão, o Presidente da República pessoalmente supervisionou o troço ferroviário de acesso ao aeroporto. Este aeroporto internacional Antônio Agostinho Neto, quando os estudos assim o aconselharem, ainda haverá obras por realizar, nomeadamente a possibilidade de
da construção de mais um terminal e de mais uma pista. Portanto, de formas a permitir que por este aeroporto possam circular cerca de 65 milhões de passageiros ano. Infraestrutura imponente e construída de raiz na região de Icó-Libengo vai receber as operações atuais que cabem ao aeroporto 4 de fevereiro. E por ocasião do 17 de setembro, Dia do Herói Nacional, o Birro Político do Comitê Central do MPLA reafirma, através de uma declaração, o seu compromisso permanente de continuar a exaltar a vida e obra do fundador da nação. O Birro Político do Comitê Central do MPLA declara no documento que, com reverência, presta homenagem a este célebre filho de Angola, preservando os seus valores e qualidades extraordinárias que o elevaram ao destacado patamar que ocupa no contexto das nações. O Birro Político do Comitê Central do MPLA apela a todo o povo angolano a celebrar esta data, com renovada esperança, renovando as mudanças necessárias no atual quadro socioeconómico do país e aspirando à concretização de nobres ideais que orientaram a luta político-partidária, assenta no legado de que o mais importante é resolver os problemas do povo. Com este objetivo, o Birro Político do MPLA defende o fortalecimento da capacidade produtiva da nação, alinhando os desígnios da diversificação económica como forma de assegurar a construção sustentável de uma economia que promova o desenvolvimento, pelo qual Angola tanto anseia e pelo qual trabalha com dedicação incansável. Sob o lema "Com os ideais de Neto, construamos uma economia forte e dinâmica", o Birro Político do MPLA reafirma o valor perene e o lugar singular reservado ao saudoso presidente António Agostinho Neto no processo de construção de Angola como uma nação soberana, livre, independente, senhora do seu destino, em sintonia com os elevados anseios do povo angolano. O MPLA acredita que a manutenção de um diálogo profundo, permanente, aberto e inclusivo é condição fundamental para que o país atinja o mais rapidamente possível os objetivos traçados pelo Executivo e pelo líder João Lourenço e exorta à união de esforços em torno das melhores soluções para o futuro de Angola. Regresso das notícias no Girassol Jornal. Anunciou que sofreu nesta segunda-feira um ataque cibernético que afetou alguns servidores locais. Em comunicado, a companhia garante, no entanto, que a operacionalidade da empresa não foi afetada. Acrescenta que está a garantir a continuidade da operação, assegurando a programação geral dos voos e respectivos serviços, bem como a funcionalidade da emissão de reservas e bilhetes de passagem. O país produziu mais óleo alimentar no primeiro semestre deste ano. Os dados mais recentes apontam para mais de 52 mil quilolitros, que representam um crescimento acima de 100% em relação ao mesmo período do ano passado. O óleo alimentar faz parte da lista de produtos da cesta básica, cuja importação deve ser reduzida. De acordo com dados preliminares sobre a evolução do setor produtivo, apreciados pela equipa econômica, a título de exemplo, em termos mensais, cresceu 4,3% entre junho e julho do ano em curso, passando de 6.983,7 quilolitros para 7.286,3 quilolitros. Os maiores produtores de óleo alimentar no país são o Grupo Carrinho, que conta com uma refinaria, a Sovena e a Induve, ambas com linhas de enchimento, e o Grupo Naval, cuja refinaria começa a produzir no próximo mês de novembro, além da Angualissar, que vai começar a produzir em 2025. Para uma integração plena, o foco do Executivo está agora virado para a produção de soja e girassol. A companhia italiana Eni vai criar em Angola mais de 100 mil postos de trabalho através do investimento na produção de perto de 120 mil toneladas de óleo alimentar a partir de cereais produzidos numa área de cerca de 150 mil hectares. Números satisfatórios que dão conta do aumento da produção de óleo alimentar no país são dados referentes ao primeiro semestre do ano em curso.
Nas contas em relação à economia, hoje não deixamos de olhar mais uma vez para o petróleo, que abriu ligeiramente em alta as negociações no mercado internacional, mas ainda assim abaixo dos $75. Temos connosco o economista Afonso Malaca para olharmos para estas questões, portanto, a começar pela produção nacional. Boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Estamos a acompanhar números considerados satisfatórios, se tivermos que ter em conta o desafio que se tem com o fomento da produção nacional. Sim, boa noite novamente. Boa noite aos telespectadores também em casa. Sim, realmente é um desafio positivo. Nós, ao olharmos para estes níveis de produção que nós começamos a apresentar concernente ao óleo, notamos que aqui há um trabalho que está a ser feito e esse trabalho é que deve continuar para todos os outros setores da nossa economia. Nós precisamos melhorar os nossos níveis de produção, nós precisamos de encontrar níveis de produção que sejam satisfatórios para o nosso consumo e, posteriormente, pensarmos para aquilo que tem sido, para aquilo que é o processo de exportação. Agora, esse dado é relativamente ao primeiro semestre. Vamos ver agora o final do ano, quais serão os dados oficiais e qual será o impacto que isso terá para aquilo que é a nossa capacidade interna produtiva e mesmo evitarmos os grandes níveis de importação que temos. Para este aumento da produção, acha que os indicadores têm sido positivos? Estão bem encaminhados? Eu olho para esses indicadores e o que me satisfaz é termos noção que a indústria nacional começa a dar passos que são importantes. Nós temos que olhar para todos os setores da nossa economia e defendermos que a produção nacional é um fator determinante. Claro que defendendo sempre que só pode existir produção nacional se os níveis e a capacidade interna de produtividade, de produção melhorar a partir de um fator que é fundamental. Produz-se quando nós temos custos que são competitivos comparativamente àquilo que são os níveis de importação. Um dos maiores problemas que nós temos para os níveis de produção tem a ver também com os custos em si de produção aqui no nosso país. Os custos, por vezes, desincentivam a produção nacional e mesmo colocam um grande desafio para aqueles que são os produtores nacionais. Mas este é um bom exemplo e penso que esse exemplo pode ser aplicado para outros setores da nossa economia. Para a classe empresarial? Sim. Aqui o setor empresarial é fundamental, porque a economia tem que ser feita com grande participação do setor privado. É claro que o setor produtivo do Estado ou o Estado tem dinheiro. Mas é importante que os empresários comprometam-se aqui com a necessidade todos os dias de fazer produção nacional e assim encontrarmos números como esses que são satisfatórios para aquilo que são as ambições dos angolanos e do próprio Executivo. O segundo semestre é marcado pelo arranque da campanha agrícola, uma nova campanha, novo período de produção. Como é que olha para aqueles que são os desafios desta nova etapa? A produção nacional é o grande desafio. Nós temos um processo de diversificação que, desde 2017, que tornou-se aquilo que é o cartaz do Executivo. Mas é importante que a produção nacional seja feita pelos distintos setores que nós temos e o setor da agricultura é fundamental para a cadeia produtiva. Nós sabemos que o setor da agricultura representa em grande medida o setor primário da economia e é um setor que precisa, em grande medida, daquilo que é o apoio do Executivo, através das suas políticas, através de incentivo aos agricultores, através de todos aqueles que são partícipes neste mesmo processo, porque com a agricultura, que é a base, e hoje estamos no dia de Agostinho Neto, dizia muito para o desenvolvimento da nossa economia e do nosso país. É importante nós olharmos para a agricultura neste sentido, porque é fundamental para o processo econômico da nossa economia, porque depois da agricultura vem o setor da produção e outros setores que são importantes e em cadeia que é muito necessário que seja feito para a economia de Angola. Afonso, a nossa agricultura tem a particularidade de ter como principais atores as famílias, pequenos camponeses. Falou há pouco de incentivos, portanto, a necessidade do Estado olhar para a forma como tem sido incentivado pequenos produtores, particularmente. O que é que aconselha aqui em termos de modelo prático de incentivo? Em termos de modelo prático, é importante aqui percebermos uma coisa. Não é só a agricultura de Angola que é muito incentivada pelos camponeses ou pelas famílias, ou por aqueles pequenos agricultores. Pequenos produtores. Se olharmos para a agricultura a nível do mundo, ou mesmo a agricultura a nível da África, vamos ver que os pequenos agricultores representam muito e parte daquilo que é consumido hoje a nível do mundo, por vezes, parte dos pequenos agricultores que depois colocam para os grandes produtores e os grandes produtores depois é que colocam aquilo em escala a nível da produção mundial. Isto é que é importante que a Angola perceba. Nós precisamos de perceber que
os agricultores, as famílias camponesas aqui na nossa realidade têm que ser incentivadas através de insumos, têm que ser incentivadas através de maquinaria, e existem muitos modelos a nível do mundo que funcionam e que nós podemos adotar. Alguns deles nós já temos adotados, mas se nós olharmos, ainda assim os pequenos produtores no sentido da agricultura queixam-se muito do apoio que o próprio executivo deve dar a eles. Nós não podemos olhar para a questão da agricultura muito em cadeia para aquelas grandes fazendas. Temos que olhar para as famílias, que são um fator determinante, e os relatores do próprio Ministério apresentam e mostram que a nossa agricultura é maioritariamente familiar. E sendo uma agricultura maioritariamente familiar dos pequenos camponeses, ela tem impacto para aquilo que por vezes nós chegamos às nossas mesas. E é ali onde nós temos que trabalhar, incentivando, criando políticas que tragam esses produtores para aquilo que é produção muito mais moderna, e que depois tem impacto realmente para o tecido econômico. Afonso. Eu queria que olhássemos aqui rapidamente para a questão do petróleo. Está em baixa, é a principal matéria-prima do país. Estamos em mais uma semana com o valor abaixo dos $75. E com o ano praticamente a terminar, como é que olha para estes números negativos? Nós temos um grande desafio. Nós temos dois desafios aqui primeiro. Nós temos o desafio de manter uma produção acima dos 60 barris. E nós olhamos ao nosso nível de produção, nós temos que ter em atenção que a nossa produção não pode baixar a isto. Depois temos o outro grande desafio, que é o preço em si desta commodity, porque esta commodity representa muito para a nossa economia. É o maior produto de exportação de Angola. É o produto que acaba por criar externalidades positivas para os outros setores, porque traz receitas, porque é onde se tem a maior contribuição fiscal, onde nós colocamos aquilo que é o nosso maior esforço em termos de exportação. E é importante que o preço do petróleo a nível internacional, sempre que ocorrer algum choque interno ou externo, isso afeta claramente para aquilo que tem sido a nossa capacidade de arrecadação de receitas e também aquilo que é a capacidade de manobra que o próprio Executivo teria para responder aos desafios que nós temos em termos económicos. Mas olhando para o mercado, há grandes possibilidades do preço recuperar ainda este ano? Ainda este ano nós não podemos esquecer que temos aqui um grande desafio geopolítico, e esse desafio não é baseado só por Angola, é um desafio que participam as grandes potências a nível do mundo. E essas grandes potências, por vezes, também têm necessidade do petróleo. Nós olhamos para a OPEP, que Angola hoje não faz parte da OPEP. A OPEP também tem aqui um ponto muito significativo em termos de expressão dentro do mercado. Olhamos para os grandes produtores e grandes centros de consumo a nível do mundo. E o que nós conseguimos ver é que todos esses países movimentam-se no sentido de estabilizarem as suas economias. E o petróleo é fundamental para aquilo que é o funcionamento dessas economias. Esta é a aspiração que nós temos tido todos os dias, que se o preço estiver em alta, nós conseguimos arrecadar mais receitas. Se o preço estiver em baixo, nós temos menos receita. E o grande desafio é de melhorarmos e mantermos um nível de produção até o final do ano que seja significativo, com o preço e, ao mesmo tempo, a nossa capacidade interna de produção. Estamos a falar numa altura em que o país, dentro de dias, começa a projetar o próximo orçamento. Estamos a falar do hoje é 2025. Se esta tendência se manter do preço do petróleo... Sim, é importante porque todos os relatores das grandes instituições que nós conhecemos, que avaliam aquilo que é o comportamento da economia de Angola, mostram dois aspectos. A nossa economia vai crescer no ano de 2024 superior àquilo que é o crescimento do ano de 2023, foi 0,9. Este ano cogita-se aquilo que são as previsões mais otimistas em 3%, mas a maior parte é 2,2, 2,8 e do Governo, do Banco Nacional de Angola e de várias instituições. Mas nós temos que ter aqui em atenção dois aspectos que são importantes. É importante nós olharmos para aquilo que é a nossa capacidade em termos de produção. Isto tem sido um grande desafio para nós. Nós temos que manter uma produção que não desça a níveis que depois preocupam o próprio Executivo e preocupam a nossa capacidade interna de arrecadar receitas e termos capacidade de poder responder às nossas necessidades. O processo de diversificação também vem a seguir a isso, mas na questão do petróleo nós podemos esquecer duas questões. O preço em si que foi colocado para o nosso Orçamento Geral do Estado, no ano de 2024, que é o ano que nós estamos, é um preço até 65, é um preço, quer dizer, abaixo daquilo que são os valores praticados hoje a nível do mercado. Significa dizer a referência que acha que deve ser tida em conta. Significa dizer que, em termos de referência, nós ainda estamos dentro da margem
que salvaguarda aquilo que são os nossos intentos. Mas é preciso nós termos atenção que o preço não pode baixar muito, porque depois coloca-nos em risco, porque nós não podemos produzir e ganhar simplesmente aquilo que nós colocamos a nível do mercado. É importante que o preço a nível do mercado suba, mas este aumento do preço não depende exclusivamente de Angola, depende de outros players a nível do mundo, e este é que é o grande desafio. Mas satisfaz-nos o facto do próprio Executivo ter a preocupação e os relatores mostrarem que vamos crescer, embora temos um outro grande desafio que depois vamos ver, que é o censo pode determinar se este crescimento que nós vamos ter no ano 2024 e nos próximos anos vai de acordo com o crescimento populacional. Isso é que é outro desafio também. De facto, Afonso, e vamos agradecê-lo por este momento breve de análise. Obrigado e contamos tê-lo numa próxima oportunidade. Obrigado. Bom trabalho. Últimas horas do feriado, seguimos em direto ao encontro da Isabel Kiala, saber como estão algumas zonas de Luanda em termos de movimento, dado que amanhã tudo volta ao normal, regresso ao trabalho. Isabel Kiala, boa noite. Onde é que estás neste preciso momento? Boa noite, Simeão Bundula. Saudações a si que nos acompanha neste momento. Falamos a partir daqui do bairro do Calemba 2, concretamente aqui na zona do bairro Nandô, uma das ruas muito movimentada, por sinal, daqui desta zona. Como vocês podem observar aqui um pouquinho nas imagens, apesar de ser uma rua muito movimentada, há muitos bares nesta rua, mas alguns deles apresentam-se um pouco vazios. E neste, por exemplo, há muita movimentação, porque tem aqui uma tela gigante onde está a ser... onde muitos estão aqui a assistir jogo. Nós vamos agora tentar ouvir alguém para saber como é que está a ser aqui a movimentação, como é que foi o feriado, uma vez que falta poucas horas para terminar o dia de hoje. Muito boa noite. Boa noite, sim. Seu nome? Luzolo Mateus. Senhor Luzolo, faltam poucas horas para terminar o feriado. Como é que será o dia da manhã? Volta ao trabalho. Bem, o dia da manhã será um pouquinho corrido devido ao feriado. Pronto, que vemos o dia de jogo hoje, a casa está cheia e temos presença de várias pessoas. E é só nos esperar o dia da manhã para ver se conseguimos digerir as coisas. Nós conseguimos notar que alguns bares estão vazios, uma vez que esta rua é muito movimentada. Como é que foi o dia de ontem e hoje? Bem, o dia de ontem foi razoável, mas vemos que hoje temos a melhor liga do mundo, que é a Liga dos Campeões. Por isso é que a casa está a ser bem cheia e estamos a gerir. Muito obrigada. Foram então assim as palavras do senhor Luzolo, ele que também está aqui a festejar aqui o jogo. E para que o nosso colega mostre um pouquinho aqui as imagens, esta rua é muito, por sinal, conforme muitas pessoas aqui afirmaram, mas encontra-se um pouco vazia porque tem muitos bares. O segundo relato de pessoas é que o dia de ontem foi muito, mas muito procurado e hoje muitos estão a descansar. Nós vamos andar um pouquinho mais, tentar mostrar aqui a movimentação desta zona toda. Como vocês podem ver aqui nas imagens, uma rua muito movimentada, por sinal, mas hoje nem tanto, conforme vocês podem ver aqui nas imagens. Além desta zona que nos encontramos, nós também andamos um pouquinho por algumas artérias da cidade, fomos até ao distrito urbano do Benfica, que também mostra-se muito calmo. Fomos também até o centro da cidade, que por sinal também está muito calmo, sem pouca movimentação de pessoas. Também andamos um pouquinho pela centralidade do Quilamba, que por sinal encontramos um pouco cheio. Está aqui alguém, eu vou tentar conversar com o senhor. Boa noite. Boa noite, sim. Seu nome, por favor? Adolfo Mazuela. Senhor Adolfo, está em direto para o Jornal da Rede Girassol. O dia de hoje termina daqui a mais algumas horas o feriado. Como é que foi o feriado para o senhor? Ok, durante sexta, sábado e domingo tivemos um dia mais cheios, tivemos mais movimentado, mas hoje, como se vê, já sabemos que amanhã é quarta-feira, dia de trabalho, então estamos aqui com um número reduzido, conforme pode ver a nossa garrafeira aqui. Amanhã? Amanhã vamos voltar já no sistema normal, né? Em que vamos ter 2, 3, 4, 7, 10 clientes
E isso também é bom, em função também do que as pessoas gastaram, precisam recuperar energia para poderem voltar aos trabalhos. Neste caso está a confirmar que entrou muito dinheiro. Não, muito não, né? Se fosse muito também não vamos dizer isso. Entrou aquilo que é necessário, que a casa preparou para o feriado, né? E de certeza nós levamos muito também os nossos clientes. Okay. Muito obrigada. Foram assim as palavras então aqui de um dos senhores que aqui se encontra. Nós, Simeão Mundula, vamos procurar andar mais por esta cidade, pela nossa capital, que é Luanda, tentar ouvir mais cidadãos aqui, moradores destas zonas todas, para poder trazer mais informações aos nossos telespectadores, como é que foi o feriado e preparação para amanhã, que começa mais um dia de trabalho. Até já. Até já, Isabel Kiala, boa noite. Movimento em algumas zonas de Luanda, ainda no calor do feriado. Adolescentes com idades compreendidas entre os 15 e 35 anos constituem a faixa etária que mais tenta tirar a própria vida. O assunto dominou a edição desta segunda-feira do Girassol Debate. Os participantes consideram o suicídio como um problema sério e que deve ser encarado com a necessária responsabilidade. Os participantes ao Girassol Debate desta segunda-feira consideraram que o suicídio é um problema sério e por isso deve ser visto com responsabilidade necessária. O próprio teve como tema prevenção do suicídio. Entre as causas do suicídio estão questões sociais, emocionais e até profissionais. Massoche Vigário, coordenadora nacional do Programa de Saúde Mental, explica que só nos últimos 4 anos, em Angola, mais de 3.000 pessoas cometeram suicídio. E nos últimos estamos a falar de cerca de 3.000 mortes por suicídio em Angola. Claramente que isto remete-nos também a olhar para o quadro de doenças mentais em Angola, que estamos a referir cerca de 200 e tal pessoas com doenças mentais controladas. Quanto às causas, podem variar, já que nem sempre se trata de causas financeiras ou profissionais. O sociólogo Rafael Aguiar refere que, dos casos que estuda, metade das pessoas que optaram pelo suicídio até eram ou faziam parte de famílias estabilizadas financeiramente. E precisamos, para além de compreender as causas estruturantes, que são, por exemplo, a crise econômica, os conflitos intrafamiliares, as dificuldades financeiras, etc., nós precisamos perceber os aspectos que empurram efetivamente para o suicídio. A vergonha, o orgulho ferido, aquela sensação de que esse problema que eu estou a viver faz com que a única solução seja tirar a própria vida. Falta de razões, portanto, para continuar a viver. Há cerca de 4 anos, a psicóloga organizacional Glória Águas passou por uma depressão, o que a fez pensar em tirar a própria vida. Glória contou-nos como tudo aconteceu. Procurei ajuda junto de um psiquiatra e de um psicoterapeuta e comecei a sentir-me bem. Mas pensei, eu que adoro viver, adoro a vida. Doutora Aguiar, como é que é possível a Glória Águas, que anda sempre aos pulos, ter pensado em tirar a vida? Nos dias que correm, muitas igrejas submetem os seus fiéis a práticas que ofendem a moral e que, em alguns casos, levam até ao suicídio, uma situação condenada pelo reverendo João Correia. Toda carência, a substituição ou sempre o pagamento é algo que não vem problemas. A igreja acompanha, a igreja orienta no sentido de que essas pessoas devem continuar a segurar a Bíblia. Porque se leres mais a Bíblia, você não vai ter isso. Porque quando a mente fica desocupada, ocupa-se sempre com uma coisa. Então, quando não se ocupa com a verdade, há sempre uma inverdade no meio disso tudo. A coordenadora do Programa Nacional de Saúde Mental explica que em todos os hospitais municipais são encontrados profissionais que podem atender os casos de saúde mental. Massoche Vigário avança as linhas de apoio disponíveis
para socorrer quem esteja a precisar de apoio. Temos a linha de violência doméstica, que também é atendida por psicólogos, que é o 15020, e estamos a falar de suicídio, e ele afeta todas as faixas etárias, sobretudo a adolescência, até a faixa etária acima dos 55 anos. Crianças também merecem e carecem da nossa atenção. O 15015 é uma linha de denúncias contra maus tratos infantis. Obviamente que situações que nós vimos que podem levar a que uma criança cometa suicídio, que esteja associada ao meio social ou familiar, pode ser também colocado no 15015 e eles naturalmente encaminham sempre para a unidade de referência mais próxima. A vida lá onde tudo começa. Passos de progresso. Conquistas e desafios ainda por vencer. Vilas. Exclusivo. Subiu para 487 o número de pessoas que morreram desde julho deste ano em consequência das inundações no Tchad. O fenómeno resulta das fortes chuvas que afetam as regiões central e oriental do continente africano. Acompanhe o resumo da atualidade internacional. 487 representa mais de metade das vítimas mortais das cheias na África Central e Oriental. Segundo as autoridades tchadianas, só na última semana o país registrou 146 mortes resultantes das inundações. Noutros países, como a Nigéria, por exemplo, a situação também preocupa as autoridades, que registraram um aumento do número de mortos, que subiu de 259 para 269. Já o número de pessoas que abandonaram as suas casas cifra-se em 640 mil, segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados. 5 alunos e um professor foram esfaqueados por um estudante na escola básica de Azambuja, em Lisboa, Portugal. Nenhuma das vítimas corre perigo, embora uma das estudantes tenha sido levada ao hospital em estado grave, com ferimento no tórax e na cabeça. As outras vítimas têm ferimentos leves. Segundo o presidente da Câmara Municipal, citado pela CNN, o autor do crime, que deve ter 12 anos, é um estudante do 7º ano. A Comissão Europeia mobilizou 8 aviões de combate a incêndios para ajudar Portugal na luta contra as chamas. A mobilização dos aviões foi feita no âmbito da ativação do mecanismo de proteção civil da União Europeia por parte de Portugal. A Comissão refere que a resposta dada com 8 aviões de combate a incêndios de 4 membros, nomeadamente França e Espanha, sublinha a força da cooperação europeia em tempos de crise. Em consequência dos incêndios em Portugal, 4 bombeiros e mais de 62 mil hectares de terras foram atingidos pelas chamas, segundo o sistema europeu Copérnicos. A mesa da Assembleia Nacional Francesa aceitou hoje uma moção do partido França Insubmissa para tentar destituir o presidente Emmanuel Macron. A moção foi feita depois de uma votação com 12 votos a favor e 10 contra, e com apoio dos 72 deputados do partido e de 9 outros membros eleitos, ligados ao grupos ecologista e comunista. Caso a Comissão desse luz verde, seria necessária uma maioria de 2/3 da Assembleia Nacional Francesa, que tem mais de 500 deputados, para destituir Macron. A Espanha deve indemnizar com 26 mil euros uma mulher testemunha de Jeová que recebeu transfusões de sangue contra a sua vontade. A decisão é do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, já que a mulher deixou registado por escrito a sua oposição à ação. A mulher expressou o desejo de não ser submetida à transfusão, ainda que a sua vida corresse perigo. Entretanto, devido à complicação na cirurgia, os médicos pediram autorização à Justiça para realizar as transfusões. A permissão foi concedida, mas durante a audiência alegou-se que o juiz que fez a concessão tomou a decisão baseada em informações muito limitadas. Pois e do desporto passamos para outro assunto. Como já fizemos referência, está praticamente no fim o feriado. A maioria dos funcionários prepara-se para o regresso ao trabalho, que deve acontecer amanhã. A nossa equipa conversou com algumas pessoas sobre o assunto e constatou que a motivação está em alta depois do fim de semana prolongado.
Um ambiente de festividade, diversão e brincadeiras marcaram o dia de muitas famílias angolanas que encontraram, no dia dedicado ao herói nacional, um momento para visitar o passado. Este feriado prolongado foi reservado para muitos estarem com a família, amigos e também colegas de trabalho, com muita alegria e animação. Algumas pessoas afirmam que, apesar de hoje estarem a se divertir, estão preparados para regressarem amanhã com as atividades laborais. No dia de trabalho está tudo normal, porque eu até tenho uma reunião amanhã às 8 horas. E não tem como faltar, não tem como. Já disse que eu sou secretária e toda a organização depende de mim. E não tem como. Estamos aqui, estamos a nos divertir, estamos a conviver, mas com responsabilidade. Responsabilidade que amanhã é um dia produtivo que nós todos temos que trabalhar. Nós todos devemos estar no nosso local de trabalho. Por quê? Você que procurou. Porque se você ficar desempregado, vai querer falar mal. Então, amanhã todo mundo vai trabalhar como um dia normal. Uns têm que descansar hoje, mas não estão. Já que estão no ambiente é porque estão preparados para amanhã o trabalho. Como no meu caso, eu que estou aqui, é porque sei que amanhã estou preparada para trabalhar. Por outro lado, há quem defende que o dia seria reservado para descansar e se preparar para o regresso ao trabalho. O final de semana, o prolongado, correu bem. Estou aqui mesmo nessas imediações do Golfo 2, a caminho já da preparação daquilo que vai ser a trajetória da manhã. Vim aqui para comprar um tênis ou umas botas para a preparação do dia mesmo da manhã, porque amanhã praticamente é segunda-feira, é o início do dia laboral, então não tem como hoje gozar novamente como se fosse um final de semana, não faz sentido. Temos que respeitar aquelas pessoas que fazem os nossos salários. Hoje, terça-feira, já não seria dia de quimbemba. Hoje, terça-feira, será o dia que todo mundo poderia descansar as suas almas, os seus espíritos, organizar as suas roupas, organizar os seus filhos para o dia de amanhã. José Alves preferiu aproveitar o feriado na presença dos amigos e apelou a todos o regresso ao trabalho de modo a contribuírem para o desenvolvimento do país. É um dia de trabalho. As pessoas têm que se preocupar que amanhã têm que trabalhar para poder alavancar assim a nossa economia, né? O país não pode parar durante muito tempo. Se bem que teve mesmo que parar alguns dias para a gente poder então festejarmos essa data. Após a celebração do feriado prolongado alusivo ao Dia do Herói Nacional, o regresso normal à atividade laboral começa nesta quarta-feira, dia 18 de setembro. Termina aqui esta edição do Girassol Jornal. Obrigado pela companhia de sempre. Não deixe de acompanhar às 21 horas pontualmente aqui na TV Girassol o filme de produção nacional Sonha. Estamos juntos. Boa noite.